Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do GLCast. O meu nome é Priscila, sou uma das hosts aqui do podcast e hoje estamos aqui com o Rodrigo Marengo, representante da Vicunha Têxtil. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Priscila, pelo convite de estar aqui. É uma satisfação enorme poder estar aqui conversar um pouco nesse bate-papo e estar ao lado de vocês. Satisfação com certeza é nossa. Já temos, uma parceria com vocês dentro do nosso espaço lá na GL. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com você também. Bacana. Rodrigo, para os nossos ouvintes, os nossos clientes, parceiros, conhecerem um pouquinho do Rodrigo, conta para nós um pouquinho da tua trajetória profissional e como foi que parasse, nessa área têxtil e também no jeans, que hoje é, assim, o teu foco principal. Sim, legal. Eu costumo dizer que na nossa família já veio no sangue. Então, vou contar um breve relato como que foi. Começou com meu bisavô. Ele tinha uma loja das Sombrinhas em Cachoeira do Sul, onde vendia cama, mesa e banho e tecidos para roupas, né? Naquela época, nos anos 50, comprava o tecido para daí costurar em casa, cortar e costurar em casa. E depois de uns anos com essa loja, era uma loja bem bacana da cidade, por uma desavença de família entre os irmãos, ele saiu, deixou a loja com os irmãos, pegou uma representação da época de um fornecedor dele da loja. Isso com o meu bisavô nos anos 50, mais ou menos. Dando certo, nos próximos 2, 3 anos, ele convidou o meu avô, até então genro dele. Aí meu avô tinha um comércio de fumos também na cidade, fechou o comércio, ou vendeu, não sei direito, e foi trabalhar com o meu bisavô. Dando certo, o meu avô convidou o pai dele, meu outro bisavô, a também entrar na representação. E então foi dando certo, minha avó já trabalhava com eles no escritório e foi dando certo, foi crescendo, foi indo por aí. Bem na veia familiar, de geração em geração, veio de sangue mesmo estar na representação. Veio de sangue, foi muito legal. Eles fizeram uma linda história, fazem até hoje. Meus primos, meus tios são representantes até hoje, o mesmo segmento que lá atrás nossos bisavós começaram e eles continuam esse legado nesse mesmo segmento. E isso é muito gratificante e bonito para nossa história, né? Para nossa família. Com certeza. Eu, desde criança, falava que queria ser jogador ou caixeiro viajante. Que na época falava caixeiro viajante, cava de caixeiro viajante, com a malinha do vô, blocos de pedidos, fax, sabe? E brincava e sempre me tenho isso na cabeça, até das brincadeiras que eu fazia no escritório deles. Na época eles já tinham um escritório grande em Porto Alegre, com um preposto, muito bacana. E eu admirava isso e gostaria de ser um caixeiro viajante. Foi se passando os anos. Jogador não deu certo, pelo visto. Jogador não deu certo. Quando eu tinha muito bom. Quando eu tinha 17 anos, eu peguei a primeira representação da TV Galega, televisão da cidade, ali de Blumenau. Eu já morava em Blumenau, que eu vim criança com meus pais. Comecei a vender a televisão da cidade, patrocínio, propagandas, esse tipo de coisa. E gostei, já de início eu gostei, bati alguns prêmios, sabe? Sabe quando dá match, como vocês falam aqui na GL? Deu match desde o início, fiquei muito feliz. Comecei a procurar outras formas de continuar como representação. Ali com 19 anos, mais ou menos, fazendo só um adendo, que é bacana falar, com 17 anos eu comecei de bicicleta. Não tinha carro, obviamente, e tinha que fazer a cidade inteira. Ia de bicicleta, estacionava a bicicleta no início da rua, fechava a bicicleta e ia a pezinho de loja em loja oferecer patrocínio, propaganda e assim ia. Que era uma coisa, ainda é até hoje, né? Difícil de vender, né? De comercializar. Sim, e eu adorava. Como eu gostava, sabe? Pra mim era muito bom. E daí com 19 anos peguei a primeira representação direto de fábrica, sendo preposto de um senhor de Blumenau, onde eu trabalhava com brinquedos e ar-condicionados. Então fazia lojistas e etc, fazia as lojas da cidade e região, mais ou menos Curitiba, Florianópolis e Ituporanga. Fazia um triângulo, assim, mais ou menos, né? E também gostava, só que infelizmente ou felizmente não deu certo. E então eu fui trabalhar com o pai de um amigo meu, também como representante, como vendedor de chinelos de time de futebol. Ali eu fiquei mais ou menos um ano e meio vendendo. Ali deu certo, deu bacana, consegui comprar um carro, vendi o meu Fusca, comprei carro, paguei. Foi interessante que foi rápido, coisa de 1 ano e meio, 2. Eu pensei, isso aí dá dinheiro. Eu vendendo chinelo, sem muito apelo, trabalhando bastante, mas dando certo, eu percebi que dava bom. E então fui em busca de um novo negócio. Estava na faculdade, cursando administração na época, fui numa palestra, foi fomentada pela própria FURB. Nessa palestra fiz algumas perguntas para palestrante, ela respondeu algumas coisas. Eu cheguei em casa e perguntei ao meu pai, você conhece o tecido tal? Daí meu pai, conheço. Na época meu pai tinha um atacado para calçados de tecidos. Pai, tu compra para mim que eu vou oferecer nos mesmos clientes, no mesmo nicho de mercado que essa palestrante fazia o negócio dela.
Ele, sim, compro. Daí nisso meu pai comprou sarja, comprou feltro, e eu fui atacar os mesmos nichos de mercado que ela fazia. Um dos nichos de mercado, que era a fábrica de etiquetas jeans, que na nossa região de Blumenau tem muito. Tem, né, Tecnoblue, Visual, tinha uma Thermotex, tinha umas 10, 15 na época, só na cidade de Blumenau. E eu saí fazendo um trabalho nessa galera, nesses clientes. Foi me interessando. Pô, peraí, agora já é uma matéria-prima, já tá certo que não era B2B, tinha um atravessador no meio que era o meu pai, um atacado, mas eu já vi que era um negócio bacana. Fui fazendo um bom trabalho, fui dando certo, de repente a Visual Etiquetas de Blumenau, na época, me convidou para trabalhar com a venda do produto deles. A venda do produto deles era etiqueta para jeanswear, e eles me deram a região de Rio do Sul, que até então na nossa região é o polo, né, do jeans aqui mais próximo. Eu comecei a subir para Rio do Sul toda quinta. Aí começou a entrar nesse mundo do Fui jeans. entrando nesse mundo, foi muito massa. Era toda quinta, depois era quinta e sexta, depois era segunda, quinta e sexta, depois eles me passaram Brusque, Blumenau, e quando eu vi eu já estava com a região toda focado no jeanswear e sozinho na região, né, para fabricantes de jeanswear. Eu percebendo que isso dava legal, o mundo do jeanswear, dava certo, né? Remunerava legal. Eu fui atrás de uma fábrica de jeanswear, tecido jeans. Então eu peguei a Paraguaçu Jeans, depois de 1 ano e meio a São Joanense, que era sarjas, sarjas para bermudas, calças, jaquetas, enfim. Também, graças a Deus, deu muito certo. Fiz um belo trabalho. Até um colega de profissão, chamado Ulisses, me convidou para ir trabalhar na Vicunha. Daí, lá na Vicunha, eu fui muito feliz e sou feliz e estou lá até hoje. E tu já conhecia ela como referência no mercado? Já existia isso também? Já é super referência, era um sonho para qualquer representante. Imagina, né, hoje trabalhar numa multinacional, numa empresa pioneira que nem a Vicunha, né, líder em produção, era de fato o meu sonho. Eu tinha 2 sonhos, trabalhar na Vicunha e numa concorrência. E eu escrevi num caderno, uma época, sabe? Depois ele se realizou tudo e eu fui com muito gosto e sou muito feliz. Então foi em etapas, né? A etapa que vem de família, de geração em geração para a parte da representação, e aí a parte do texto e do jeans, assim, foram te moldando para chegar nesse caminho. Isso mesmo, como diz a Jaque, né? O bichinho do têxtil quando pica. Daí não larga mais, Não larga mais. E do comercial também não. E do comercial também não. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A gente que tá na rua, né, acaba que acostuma com essa dinâmica e se a gente é privado disso, a gente estranha muito esse contato com o cliente, essa dinâmica de estar em visita, ouvindo as dores, as reclamações ou até ajudando, né, a sanar isso tudo. Sim. É um caminho sem volta, não tem como. É isso mesmo, isso mesmo. Rodrigo, e conta um pouquinho pra nós como que é a história do jeans, do denim aqui no Brasil. Como começou, como caminhou pra moda, né? Como que foi essa chegada do jeans aqui no Brasil pra gente? Legal. O denim, ele começou lá atrás nos Estados Unidos, na Califórnia, né, como roupa para mineradores, trabalhadores, né, um serviço pesado, de fato, isso em 1870, mais ou menos, por aí. Depois, nos anos 50, a nível mundo, né, ele virou roupa para os jovens, né, uma roupa de moda mesmo. Logo em seguida, nos anos 70, 80, pegou mais forte ainda com a galera hippie, essa pegada da geração hippie, e ele foi tomando grandes proporções. Aqueles jovens viraram adultos, né? Depois os filhos deles já começaram no jeans e só foi crescendo. No Brasil já existia nos anos 80 e ele foi dar o primeiro boom no Brasil mesmo nos anos 90, ali final dos anos 90, quando começou o jeans com elastano. Já se vendia muito, se produzia muito aqui no Brasil, porém o boom foi ali nos anos 90, final dos anos 90, quando começou um pouco de elastano nas peças, onde começou homem e mulher a utilizar as calças jeans. E daí a indústria brasileira foi se aprimorando, foi crescendo cada vez mais e hoje o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de tecidos denim. No segmento têxtil, a gente até enxerga, né, as concorrências do produto que vem de fora, do produto que é produzido aqui no Brasil, e a gente às vezes não tem a noção, né, do quão forte a gente é em determinados segmentos ou os subsegmentos, como a gente pode chamar, né? A gente conversou no corredor antes, né? O Brasil é um grande produtor de jeans e exportamos muita coisa para fora, né? Então, a gente às vezes não tem muito essa noção. Então, eu ia até te perguntar como que é concorrer com o produto lá de fora, produtos que vêm importados, mas não sei se é a mesma matéria-prima, não é? Ou por que o Brasil é tão forte na produção, né? Legal. O jeanswear como um todo, quando eu falo jeanswear, é denim e denim collar, ou jeans e sarja. Ele é um motivo de muito orgulho para nós brasileiros. Hoje,
hoje, do Brasil, sai milhares, milhões de metros mês para fora. Hoje, o denim no Brasil é 90% do consumo de peças prontas de jeanswear é produzidas internamente dentro do Brasil. E o porquê disso? Por que ser tão forte, né? Porque a principal matéria-prima do jeanswear é o algodão, e o algodão é brasileiro. Também não é um algodão muito espesso, muito fino, onde precisa grandes tecnologias para moldar ele. São algodão fio 8, fio 12, fio 10. Então são algodões que conseguem fazer o processo inteiro aqui internamente e ficar barato e ficar competitivo. Então hoje, no jeanswear, eu pelo menos não vejo tanta entrada de produtos importados, né? Produtos prontos importados. A nossa grande diferença, né? O diferencial que a gente pode chamar é a questão da qualidade também, né? Pensando no algodão, acho que muita coisa que vem de fora não é de algodão, ou 100%, ou enfim, né? Tem as misturas ali das fibras. Então, eu acho que para a gente conseguir ser competitivo, ter esse diferencial, acredito que a questão da qualidade nos ajude muito. Muito, 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 muito. Nossa qualidade é muito, muito boa mesmo no Brasil. Tendo uma escala de produtos que vem de fora para cá, a gente consegue ver na hora quando um produto é feito fora, tanto na parte de costura quanto na parte de tecidos também. A nossa costura, a nossa indústria do jeanswear aqui no Brasil é muito forte. Ela é muito tecnológica, sabe? Tem um nível de qualidade muito grande. O jeanswear, falando do jeans e da sarja, a maioria, na faixa de 80% ou mais, é algodão que vai no tecido. Então, Tá em casa, né? Enquanto permanecer assim, nós vamos continuar sendo muito competitivos. Um exemplo, os tecidos 100% algodão no Brasil, os rígidos, eu tenho plena certeza que são os mais baratos do mundo. Por quê? Porque não vai outra fibra. Então, já artigos que vai muito poliéster ou outras fibras diferenciadas, daí já dá espaço para o pessoal de fora do Brasil, tanto importar ou quanto produzir lá e trazer. Mas hoje, quando fala em 80% mais, ou 100% algodão principalmente, nós 98,2, né, 98 algodão, 2 elastano, nós somos muito competitivos a nível mundo. É isso que torna a nossa indústria tão forte, tão bacana. Que legal. Ô, Rodrigo, e conta pra gente um pouquinho como que é a produção desse jeans, né? A gente é habituado a falar muito aqui sobre malha, sobre, né, essa parte do têxtil no nosso segmento aqui de fio, Sim. malha e tecelagem e tudo mais. Como que é no jeans? Como que é produzido um jeans hoje? Também desde o fio? Como que é essa escolha, título, assim, só pra gente... Toda essa parte de escolha de algodão, título, separação, é igual. Porém, os fios são bem mais grossos que hoje o que a GL trabalha, a região dos malheiros, as malhas trabalham. São fios mais grossos e fios que sofrem algum processo produtivo diferente. Então, exemplo, sai da plantação, vem para dentro da fábrica, faz as escolhas, títulos, titulagem, enfim, né, separação do algodão bom para o algodão ruim e vai para a fiação. Da fiação, aí que muda o processo. Ele vai para o tingimento. Ele tinge o fio. Então, depois que tinge o fio, digamos assim, naqueles banhos, naquelas caixarias grandes de tingimento, tinge o fio e depois engoma o fio e tece. Por que engoma? Para deixar o fio mais resistente à tecelagem. O tear é um tear plano. Certo. É um jato de ar, normalmente, ou de pinça, enfim, mas é um tear plano. Então, precisa da engomadeira, de engomar o fio, para o fio conseguir ter a resistência de estar tecendo ali e estar funcionando, não quebrar o fio, não parar tanta máquina. Depois que tece, aquele fio de algodão, no caso que está no urdume ali, enfim, que a matéria-prima maior é o algodão, depois que tece, o fio já está engomado, vai para a separação e vira os rolos, né? Os rolos, quando chega no cliente, que daí o cliente talha, costura e depois faz os processos de lavanderia. Ele é feito posterior ao corte, não é antes. Posterior. Então, todos aqueles tingimentos, cores que vocês vê no jeans, isso é feito sempre depois da confecção. É o grande diferencial do jeanswear. Do denim. O algodão tinge, lá naqueles banhos, como comentei, e ele fica superficialmente o denim. Então, quanto mais tu bate no denim, após o produto pronto, ele vai dando as cores.
tanto vai desgastando a parte de cima daquele algodão e vai aparecendo o branco dele. Lavagem mais escura, mais clara, Mais lavagem escura, que a gente fala, isso aí, mas é lavagem, é isso, né? Então, a lavação mais escura, você apenas desengomou o tecido. Uhum. Lavagens mais claras, você já bateu-lhe mais, já judiou um pouquinho do artigo, já entrou com algum produto químico, enzimas e etc. Né? Então, tu vai descarregando o produto. Porém, aquele fio de algodão, que até então é o nosso ouro, é brasileiro, ele permanece branco ali no meio. É a grande diferença do jeanswear, do jeans, para a sarja. A sarja já não. A sarja tu tece ele, um fio branco, e depois faz um jeans de algodão, uma sarja de algodão, tece ele e depois você faz os tingimentos, né? Faz antes aí do corte, faz costura e antes do tudo. corte, da Então na costura. sarja muda um pouquinho. Na sarja muda um pouquinho. Então, basicamente é isso. O jeanswear, você faz as tonalidades, a grosso modo, né, Priscila? Faz as tonalidades do jeans depois do corte, da costura. E a sarja não. A sarja você faz antes. A menos que a sarja seja uma sarja estonada e etc. Legal, muito bem explicado, assim a gente já consegue entender um pouco mais do processo também. Rodrigo, no jeanswear, na sarja, né, no denim como um todo, existem também coleções ao longo do ano? Como que é essa tratativa, né? Hoje tu trabalha inverno, verão, primavera, ou não, é uma coisa só o ano inteiro? Existe uma coleção fixa? Como que é essa dinâmica de desenvolvimento de produto novo? Sim, é bem similar ao ramo da malha, dos malheiros, né? Tem, acredito eu, que são 3 segmentos: coleção, pronta entrega, que seria coleção pessoal de marca própria, que faz coleção, vende através de representantes, até lojas, enfim. Pronta entrega, que é o pessoal do fast fashion, que a gente chama, que está sempre desenvolvendo, sempre comprando, sempre um dia após o outro, sem muita programação e muito trabalho, muito suor mesmo. E a galera das oportunidades, que então tu visita ele sempre com alguma oportunidade, sem muito um calendário a ser seguido. Ele é a oportunidade. Ele vai comprando, vai estocando e vai produzindo, ou ele vai comprando e vai revendendo uns atacados. O pronto entrega tu está sempre visitando seguidamente, e a coleção tu tem que estar ligado nos times para estar em cima, para estar junto naqueles momentos decisores que eles estão desenvolvendo o produto, tá pilotando, aquele namoro que daí tu fica mais em cima e é essencial tá bem próximo do cliente para estar sendo assertivo tanto nos shapes quanto nas lavanderias, nas lavações, no que o cliente quer chegar. Então esse é o nosso trabalho, tá bem junto. E faz produto conforme o cliente precisa também, ou vocês têm hoje uma coleção ou produto e é isso que vocês têm disponível para venda, ou acaba atendendo alguma demanda específica? Pode fazer. A Vicunha ela atende algumas demandas específicas, como algumas grandes marcas a nível mundo e até mesmo a nível do Brasil, produtos exclusivos, que entra numa exclusividade, depois de um ano e meio é lançado para o mercado também. Porém, como nós temos hoje mais de 160 tecidos de jeans na coleção, é muito difícil, muito mesmo, a estilista querer um produto, querer uma peça, querer um shape, querer uma lavanderia, uma lavação, tonalidade, e a gente não ter o produto certo para indicar. São 160 artigos ou mais, não sei o certo, porque agora saiu bastante, entrou muita coisa agora, tá entrando esse mês, mas é muito difícil a gente não conseguir fazer o shape que ela quer, indicar, ó, compra esse, talha dessa forma, costura dessa forma, lava dessa, que você vai chegar com esse caimento, esse toque, esse brilho, né, etc., da forma que você quer. Legal. E esse trabalho, Rodrigo, que você faz, né, enquanto representante, ele é muito com o pessoal de estilo, ele também é com o pessoal do comercial, são alguns setores da empresa, eu acho que é bem similar à nossa dinâmica hoje também. Como que tu faz para poder atender todos esses 3 perfis de clientes, para se organizar nisso? Como que é a tua dinâmica hoje? Sim, mudou bastante. Mudou muito. Antigamente, quando eu comecei, era mais com os donos das empresas. Depois, logo em seguida, eu comecei em 2011, se eu não me engano, com o jeanswear, 2010 ou 2011. Logo em seguida, já começou a ser direto com as estilistas. Elas serem o maior decisor para compra. Então, tinha que colar nelas. Às vezes, até se desse muita atenção pro dono e não desse para elas, vocês rolavam até um ciúminho. Então, o foco era elas. E hoje eu percebo que já mudou. É elas ainda com o comercial junto. Tem que estar colado no comercial para estar sabendo o que eles estão vendendo, ser um parceiro do comercial da empresa. Então, hoje eu procuro estar bem próximo às estilistas e ao comercial. O patrão é o que paga o boleto? Ok, mas ele quer ver a coisa funcionando. E hoje ele também não tem mais tanto tempo para estar nos atendendo como antigamente, né? Eu penso que o foco hoje é esse.
A gente até fala na GL, né, o perfil do cliente, né, que a gente está atendendo. Então, horas a gente está falando com o pessoal de estilo, horas a gente está falando com o compras, horas é com o decisor, o dono, o pagador do boleto. Isso. Então, como transitar, né, em todos esses setores, né? É um desafio, com certeza, porque é a mesma pessoa que está atendendo todos eles, só que também nos ajuda, né, nos dá bagagem, nos dá condições de poder até ofertar um produto melhor, porque estando conectado com o comercial, a gente entende o que tá vendendo, o que o cliente lá na ponta tá pedindo. E o pessoal do estilo da mesma forma. Então, assim, o que tá na cabeça, né, do pessoal do estilo lá, o que eles estão pensando em desenvolver? Não, mas peraí, deixa eu linkar aqui com o comercial pra conseguir atender essas demandas todas. E esse negócio do ciúminho rola, assim, né? Precisa dar atenção pra todo mundo. Rola, até eu deixei de citar, mas tem que ser falado. Um belo comprador, um belo setor de compras, hoje é essencial na empresa, que é aquele setor que, além de fazer uma boa negociação, ele acha similares, acha tecidos próximos, com um custo-benefício melhor, uma largura mais atraente, uma entrega mais rápida. Isso é muito importante. Então, hoje, eu acredito que o compras não é mais só um passador de pedido, que nem era até então, né? Compras, um belo compras hoje, ele faz esse trabalho também, de prospecção. Então, tem que estar colado no comercial para entender a demanda deles. E muitas vezes eu pego a demanda do comercial e chego já nas estilistas, tá aqui, é isso que precisa ser feito. Agora, essa moda country. A moda country está muito forte, está entrando forte agora em Santa Catarina, e a gente vê as estilistas buscando artigos para moda country. Mas onde é que eu vi essa informação? Já com comercial, indo atrás. Vocês têm que fazer a moda country também. Então, já vai com a solução para a estilista. Esse artigo, essa lavação, faz uns shapes assim, uma pegada de bolso, isso faz toda a diferença. E o comprador também tem que estar alinhado, até mesmo para, depois do tudo desenvolvido, ele não vir a te trocar, vir a buscar outra alternativa para aquele produto que você desenvolveu. E também então, conseguir juntar... Você ajudou a desenvolver, né? Até um produto bom, com o custo que ele precisa chegar para ser um produto comercialmente que vá ser vendável, né? Porque, assim, às vezes não adianta também chegar com um produto revolucionário, bacana, ótimo, mas não entra no custo da empresa, daquele perfil de produto, de cliente que eles atendem. Então, é outro desafio também, né? Tudo a gente precisa conseguir linkar para que atenda a todas as demandas da empresa, né? Entender quem é o nosso cliente, entender o perfil de cliente que ele atende também. Sim, e hoje também as empresas, eu penso... acredito que a palavra certa seja essa. Elas estão cada vez mais profissionalizadas e elas fazem segmentos dentro da coleção. Digamos, um P1, P2, P3, P4, P5, né? Então, P1 lá, os competitivos, os artigos mais baratos, tem mais poliéster, o abre-mala. P2, P3, também um segmento já um pouquinho melhor. P4, já os tecnológicos, os diferenciados. O 5, aquela pegada premium, que às vezes é um tingimento em corda, é uma tecnologia de retorno, de viscose, respirabilidade, enfim, N situações que hoje a indústria brasileira oferece. E eu percebo isso, que as empresas estão mais profissionalizadas. Não tem mais aquele cliente que trabalha só com P1, ou só com P5, só com P3. Não, todas as empresas fazem um mix de produto bem bacana, seja ela em pronta entrega, seja ela em oportunidades, como eu comentei antes, ou seja ela em coleção. Então faz essa distinção de produtos. Então, por isso que eu comento mais uma vez, estar ligado no comercial para estar sabendo o que está vendendo, se é o P1, se é o P3, se é o P2, se é o P5. Às vezes, né, às vezes é o P5 que está vendendo as calças caras, as calças mais elaboradas, com tingimentos maravilhosos, com supra-sumo do que a indústria tem de melhor, e tu tá ligado a isso, né, e tá antenado com o que ela quer. Legal. Rodrigo, e a gente, falando do jeanswear, do denim como um todo, a gente vê uma preocupação das pessoas falando muito em sustentabilidade, né? Como que isso é visto hoje dentro da Vicunha? Quais são as iniciativas que a Vicunha tem em relação à sustentabilidade? Se tem uma coisa que nós se orgulhamos muito da Vicunha e que a Vicunha é sustentável. Ela é muito sustentável, ela é pioneira. Para ter uma ideia, eu entrei na Vicunha há 11 anos, esse ano faz 11 anos. Quando eu entrei, ela já trabalhava com fio reciclado. Na época, ninguém falava sobre fio reciclados, essa pegada sustentável. Já se levantava bandeira para sustentabilidade, mas uma pegada mais de água, os poliéster de garrafa PET, aquela pegada assim, sabe? Mais leve, caríssimos, produtos caros, né? Mas não, a Vicunha já trabalhava com fio reciclados em 20% da sua produção, 15% ou 20% dos seus produtos, seu mix de produtos, e já tinha.
passar dos anos, isso foi crescendo, obviamente. A Vicunha é pioneira nisso, é top one em sustentabilidade, e ela entrou com mais uma série de tingimentos, consumos de água, outros tipos de fios. Então hoje é um orgulho para nós poder dizer que a Vicunha é de fato a empresa mais sustentável do mercado. E eu arrisco a dizer até que todo o segmento têxtil, porque eu não sei o número exato, sabe? Mas até, se eu não me engano, uns 3 anos atrás, era na faixa de 45% da produção total da Vicunha era sustentável. Legal, a gente fica admirado, né? Porque no Brasil fala-se muito em sustentabilidade, mas a gente vê poucas ações, assim, de fato no mercado, né? Um poliéster PET, a gente vê um fio reciclado aqui, outro ali, mas em escala, em demanda, não é difícil até de conseguir atender, né? Sim. Por exemplo, no fio, falando de malharia, às vezes tem cliente que quer colocar, por exemplo, em alguma coleção, mas se for pensar depois na escala de produzir aquilo ali, talvez ele não tenha matéria-prima suficiente. Sim. E assim, não falando só de matéria-prima, né, de acabamento, de outras iniciativas também, que a gente ainda aqui no Brasil vê um atraso nisso. A gente vê lá fora muita coisa acontecendo e a gente ainda tá correndo atrás. Então é legal ver empresas daqui se preocupando com isso, já tendo iniciativas dentro da empresa que buscam, né, melhorar isso. E Priscila, só para quem está nos escutando também entenda, né? Quando eu digo em 45%, que era uns 3 anos atrás da produção da Vicunha, era do algodão utilizado. Então é muita coisa, muita coisa mesmo. Depois tem outras medidas que a Vicunha tomou, 100% LED, sabe? 100% energia sustentável. Até semana passada saiu uma matéria sobre a Vicunha ser 100% de energia sustentável, gerada pela própria Vicunha. Então hoje ela é a primeira empresa a ser 100% de energia sustentável, gerada por ela. Então é muita coisa. Então hoje eu acredito não tem empresa têxtil no Brasil que bata a Vicunha em sustentabilidade. Que legal. Ô, Rodrigo, e deixa curiosidade minha agora até. Hoje, quando tu vai fazer uma visita, né, em algum cliente para poder fazer uma venda, um atendimento, as peças que tu leva para apresentação são peças prontas já ou são amostras de tecido jeanswear ali mesmo? Legal, isso também evoluiu. 2011, quando eu comecei, era umas bandeiras, pedacinhos, às vezes assim. pedacinhos, né? Antigamente eu escuto meus colegas, meus amigos das antigas falando que era quadradinhos pequenos e só, às vezes 3 bandeiras, sabe? 2 azul, um black, um grosso e um fino, coisas assim. Hoje nós temos mais de 160 artigos em linha. É muita coisa, né? É muita coisa. E cada artigo lava de uma maneira, dá um shape, dá uma, sabe, é propício para aquela coisa, né? Para aquele momento, para aquele foco de produto. Então hoje nós temos um book disponível da Vicunha com todos os artigos, que é, né, bastante coisa. Já bandeirinhas lavadas ali no book. E nós trabalhamos também com peças prontas. Eu particularmente invisto muito, tanto no showroom quanto no meu mostruário, no carro, com peças lavadas, tento atualizar a cada 6 meses, 1 ano, atualizo as peças, faço peças novas, para não depender só do mostruário básico que nós recebemos da Vicunha, que é um baita mostruário, mas precisa ter mais. Então, o estilo quer ver a peça, né? Quer ver a peça. Quer ver modelagem, quer ver como fica. Exato. Hoje mostrar o tecido só no cru, como antigamente, ou só no amaciado, ou só no claro, é muito pouco. Hoje, cada vez mais, os clientes querem artigos versáteis. Tem que ser um produto versátil, tem que funcionar, tem que ter bastante. Tá? Vai pegar lá um 100% algodão. Está muito em alta, né? Vamos falar sobre isso, mas podemos falar na próxima pergunta, só para não fugir. Pega um 100% algodão. Eles querem ter um 100% algodão na coleção, ou 2. Então tem que ser um artigo que vai fazer o escuro, o médio, o claro, bem clarinho, aquele quase branco, que rasga, que performa bem numa jaqueta, num shortinho, numa slouch, numa moon. Então, ter um mostruário bem alinhado com o que as estilistas querem é o nosso desafio e é o que eu corro bastante atrás também, sabe? E até a tua iniciativa, né, de montar o espaço lá dentro da GL, né, de ter esse showroom ali, facilita porque para te levar todas as peças que tem ali para o cliente ver, é muita coisa, né? Como é que leva de carro e tira a mala e aquela coisa toda? É mais difícil. Então, tendo esse espaço ali é legal também para quando o cliente, claro, tem a condição de vir até aqui para, né, conhecer, ter esse atendimento mais personalizado, acaba que ajuda, porque tem muita informação legal ali, né? É uma baita oportunidade, tanto
para nós, como representantes, poder estar ali dentro do showroom, como para o cliente também conseguir ser atendido ali. Nós temos a Jéssica, que trabalha comigo, que faz o trabalho de prospecção, atendimento ao cliente, vendas, e está sempre ali, e tem aquela gama de infinidade de produtos dispostos em arara, bonitinho, não é aquela calça que às vezes está meio amassada, né? Dobrada Já muda o olhar, mala, né? Já muda o olhar. E ali o nosso showroom está sempre bem atualizado, bem impecável. É outra coisa. O atendimento no showroom hoje, eu tenho certeza que é meio caminho andado. Já dá o caminho das pedras, já Dá como o a gente caminho das fala. pedras. E dentro do meu carro temos 3 malas de vicunha abarrotadas de peças prontas. Nem sempre eu entro com as 3 malas do cliente, às vezes eu entro com uma. Que daí também já sabe o duas. perfil de cada, né, cada Ou às vezes entro cliente. só com as novidades, então às vezes umas peças até no braço. Eu costumo entrar essas peças que a vicunha mandou, ou que eu recém fiz o mostruário, com lavanderias parceiras, né? Que rola muito isso também. Tanto eu quanto os concorrentes, a gente faz muita parceria com as lavanderias da região, porque a gente depende deles. Então eles precisam lavar bem o nosso produto para que todo mundo seja feliz, Para entregar né? um produto, né, É. tão bom quanto é o esperado. Isso mesmo. Rodrigo, e a gente percebeu, né, teve um marco histórico, tanto no segmento têxtil como nos outros, que foi a pandemia, né? Para o jeanswear, a gente sabe o quanto isso impactou. A gente vê mudança no consumo das pessoas, né, no que está vestindo, a roupa que era de ficar em casa, agora já é a roupa que vai no mercado, aquela coisa toda. Como que tu enxerga, né, esse marco na história do jeanswear e como que tu vê isso daqui para frente? Quantas mudanças, já falei, né? Pô, isso também mudou, isso também mudou. Agora, Sempre em constante mudança e evolução. Evolução, isso mesmo, evolução. Isso é muito interessante. Mudou muito o perfil do consumidor. Pandemia pra cá, né? O pessoal em casa, aquela pegada conf, descobriram que o moletom também é bacana. Daí veio as novas tecnologias do moletom, da malha. O perfil do consumidor mudou de fato. A indústria brasileira, ela se moldou a isso. Então hoje o perfil do consumidor do jeanswear realmente se transformou. Hoje a gente está com já há 2 anos, 3 anos talvez, com 100% algodão sendo líder de vendas. Até então, acho que desde os anos 80, 90, nunca se vendeu tanto 100% algodão como está se vendendo atualmente. Até espero que mude para voltar às skinnies, o elastano, aquela calça. Mas enfim, shapes largos, tudo que é herança da pandemia, né? Que são essas calças moons, slouches, balloon e etc. Shapes mais largos, amulherados, não querem mais aquela calça colada. Então eu acredito que isso é um perfil do consumidor que mudou muito. Sem contar que também a outra cadeia têxtil, que não é do jeanswear, também se aprimorou. Muito. E, né, vocês são a prova viva disso, dos fios de algodão que tem disponível no mercado, teares de malha mudaram, a tecelagem da malha mudou também, possibilitando novos produtos na malharia. E isso impactou, de fato, o mercado jeanswear, que agora também está, por si só, se reinventando, correndo atrás. Nunca teve tanto jeanswear com tecnologia diferente, com fibras diferentes, toques, tingimentos, sabe? Para tentar buscar atrás o nosso perfil, né? O nosso consumidor final. Encontrar, né? O nicho de novo, né? Porque antes ele era muito específico, né? Usava-se jeans para tudo, assim, então existia essa demanda de mercado. Isso. Com a pandemia mudou o perfil, o pessoal começou a consumir outras coisas e agora, né? Para onde que vai? Como tem que encaixar ali de novo agora. Eu acredito que o jeanswear está se reinventando. Penso que vai mais 6 meses, 1 ano, mas ele ainda está buscando se reinventar dentro da moda, tanto em produto quanto em peça pronta mesmo, sabe? Em matéria-prima, né? Tudo isso. É isso aí. Assim como a malharia se reinventou legal para essa pegada. Hoje tu vê malharia trabalhando na alfaiataria. Muito. Até então não. Até então era alfaiataria só plano, tecido plano. Hoje não, hoje tem uma malharia muito forte na alfaiataria e até mesmo fazendo a vez do plano em calças. Tu vê de longe, tu acha que é plano. Ou sarja, ou um tecido plano de alfaiataria, enfim. E tu chega perto, tu vê que é malha. Então tear de malha, circular,
com dupla agulha e etc., fazendo outros formatos de construção de base. A gente viu demais essa mudança no perfil do produto, no que a gente está escolhendo lá na loja, né? Tá preferindo, optando em usar. Então, mudou muito. A gente antes tinha coisas que só existiam no jeans ou que só existiam na alfaiataria. E agora a gente vê muita coisa mudando para malha, mas tudo nessa pegada de conforto. Buscando conforto. Quer ficar bonito? Quer, mas quer estar confortável em primeiro lugar. Exato. E aí o jeans cai bem ali nisso, porque assim, a tal da calça colada, né? A gente via muito o jeans, aquele que não dá pra se mexer, amarra, aquela coisa toda. Então, assim, se reinventar totalmente e trazer produto novo pro mercado para conseguir entrar de novo nesse nicho. E a indústria cada vez batendo mais nessa tecla. Conforto, tecnologia, tem que estar bem vestido, mas tem que estar confortável. E se não for dessa forma, pode pegar os nossos clientes todos, os que performam em coleção, em marca boa, em coisa bacana. Eles têm o abre-malas, têm os produtos básicos, mas os que mais performam são aquele P4, P5 que eu comentei, que é os tecnológicos, os toques, muito pegada sensorial, tecnologia, muita história para contar. Né, tu consegue comunicar legal o que é esse artigo, o que é essa construção. E eu penso que talvez a malha, ela entrou nisso antes que nós. E ela mordeu essa fatia, mas até mesmo porque o mercado jogou isso para eles, que foi o Conf, que foi a pandemia. Não foi nada preparado ou planejado, foi, agora é assim, né? E talvez a malharia, por ser mais ágil, é um processo produtivo muito mais ágil que o jeanswear, tanto de indústria quanto de confecção, eles conseguiram se moldar mais rápido e entraram nessa pegada. Mas nós estamos correndo atrás e... Não, e é legal a gente ver, né, essa busca e essa procura e essa evolução também, né, para encontrar maneiras de também se adequar à nova realidade do mercado, né? Então, até para clientes e, enfim, né, que às vezes acabam achando que, não, só continua tendo o mesmo jeans, eu não vou mais usar o jeans na minha coleção, para saberem também que, olha, esse pessoal do jeanswear também está preocupado agora com o conforto, então eles também têm novas tecnologias, eles também estão preocupados em entregar novos produtos, para saberem que existe essa preocupação. É legal? Legal. Que bom, muito legal. Rodrigo, a gente agradece demais a tua presença aqui no podcast, né? A gente sabe que tu está vivendo uma fase de mudança na representação também. Sim. Então, queria que tu deixasse um recadinho para quem está começando agora na representação comercial, independente do texto ou não, o que tu daria de dica para essa pessoa que está iniciando agora? Sim, a minha sugestão seria uma dica e de coração mesmo, não desista. Os primeiros 2, 3 anos é difícil virar, é difícil ser atendido, mas você prosperando, estando junto com o cliente, independente do produto que você vende, você oferta, se você agregar valor na visita, estiver junto com o cliente, seja sendo sempre honesto, simpático, né, está disposto a ajudar o cliente, você vai vencer. Então o início não é fácil para ninguém foi fácil, independente da representada que você tenha, mas dá para vencer, dá para crescer e não ter medo de evoluir também como profissional. Eu estou em processo de evolução. Há 1 ano e meio atrás eu não tinha ninguém trabalhando comigo, agora eu já tenho uma excelente profissional que trabalha comigo. Agora essa semana eu vou abrir uma vaga para mais uma profissional para trabalhar, para a gente conseguir estruturar e ir crescendo, assim como a GL, que é um baita case de sucesso para nós, é uma inspiração, acredito que para mim, para todos os representantes que conhecem a GL, e isso serve de inspiração para nós. Então, para a gente ver como é possível sim fazer um trabalho diferente, a forma de vender mudou, então a gente tem que mudar também, sabe? Estruturar, ter equipe, ter back office, ter um televendas operacional, e é isso que vai deixar a gente ativo no mercado, vai fazer a nossa profissão perdurar por muitos e muitos anos, ser necessário, ser relevante para as empresas, né? Até tu comentou do não desista, continue, né, e persista. A gente tem até um bordão lá na GL que a gente fala, nunca é fácil. Então, assim, vão ter fases que serão difíceis mesmo, o mercado tem isso, mas o importante é a gente estar junto, estar concentrado, ter o foco no cliente, assim, e ter bons parceiros também, né, uma boa representada, né, saber dos seus clientes também, então... É tudo um conjunto, né? Exato. Muito importante ter bons parceiros, boas representadas, mas talvez para aquela dica, aquela sugestão para quem está começando, que é difícil
começar já com uma bela representada, né? Mas a minha sugestão para eles que está começando é não desista, continua. Quem está na rua está sendo visto, sendo lembrado, as oportunidades vêm, Deus ajuda quem cedo madruga. Tem que estar pronto para quando a oportunidade aparecer, não é? Não perca fé, sabe? E tá em cima que as coisas vão acontecendo, assim como, graças a Deus, sempre aconteceu comigo, nos momentos mais difíceis que eu tive, de altos e baixos, sempre deu uma mexida, uma turbulência e apareceu um novo negócio, uma nova forma de trabalhar, ou pessoas que me dessem novas condições e eu consegui se reerguer, né? Até eu gostaria de ter falado já antes, me veio na cabeça agora, eu sou muito grato também à minha família que fez com que eu esteja aqui, tanto colocado no sangue essa veia, dos meus pais também, que no momento que eu meio que dei uma baixa, eles, não, você já fez certo antes, deu certo, agora a gente vai te apoiar, vai te bancar. Eles me bancaram acho que um ano e meio, e eu consegui. É a base, né? Sem a nossa base em casa, a gente não faz nada, né, Rodrigo? A gente fala assim, não tem como ser um bom profissional, um bom marido, um bom filho, né? Um bom tudo, se tu não tiver esse apoio também, né, da base. Então, é muito importante, com certeza. A gente agradece demais, né, a tua vinda aqui para bater esse papo conosco. A gente deseja sempre muito sucesso, né? Conte com a gente lá, todo o time da GL, né? Estamos juntos lá no showroom também. E obrigada. Muito obrigado, eu também. Obrigado por tudo aí, pelo nosso bate-papo. Legal. Pessoal, ficamos aqui então com mais um episódio, hoje com o Rodrigo, falando um pouquinho do Jeanswear para nós. E acompanha nossas redes para ficar ligadinho aí nos próximos episódios.